milionário, atropelado por mendiga negra que cuida da avó doente e surpreende com perdão. A cena era dantesca. Um carro luxuoso, brilhando sob o sol, dava voltas apressadas pelas ruas irregulares de um bairro marginalizado. A poeira levantava-se como nuvens de um passado esquecido, enquanto Rebeca Lima, uma menina de apenas 10 anos, garimpava entre os destroços do dia a dia. Seus olhos, grandes e expressivos, brilhavam com a esperança que poucos podiam entender. Ao seu lado, uma enorme sacola recheada de materiais recicláveis prometia a compra de medicamentos para sua avó, Dona Francisca, que lutava contra uma doença que a deixava frágil e debilitada. As ruas vibravam com a vida que pulsava ao redor, mas para Rebeca, tudo parecia um labirinto de obstáculos. Seus pés descalços conheciam cada pedra, cada buraco, mas a verdadeira batalha acontecia em seu coração, onde o amor por sua avó superava todas as dificuldades. Ela estava tão absorta em seus pensamentos e preocupações que nem algo dentro dele clamava por conexão, por vontade de ser mais do que apenas um nome em um noticiário. Ao sair do carro, Roberto viu a menina caída e seu coração despedaçou. Ele nunca havia olhado nos olhos de alguém tão puro, tão cheio de esperança. Rebeca, mesmo sentindo a dor latejante, levantou a cabeça e, com uma voz trêmula, disse: "Eu te perdoo." Aquela frase, a mais simples e poderosa que poderia existir, tocou Roberto de uma forma que ele jamais esperava. Ele sabia que não podia deixá-las assim. Era uma decisão impulsiva, mas baseada em um desejo genuíno. Unindo forças, ele começou a buscar ajuda médica para Dona Francisca. Contudo, a escolha de Roberto o colocou no caminho de Sônia, sua ex-namorada, que ressoava como um fantasma de um passado que ele desejava esquecer. Sônia tinha sua própria agenda e não ia permitir que Roberto caminhasse livremente rumo à sua nova vida. Enquanto isso, as aulas de Rebeca na escola lhe traziam novas esperanças. As notas começaram a... Desvelaram-se segredos, traições e planos maléficos, enquanto Dona Francisca, na tentativa de reerguer a comunidade com suas aulas de artesanato, encontrava uma nova força. Mas o que Roberto não sabia era que a ajuda vinha com um preço e que Sônia usaria seus medos mais profundos contra ele. Agora que estavam todos interligados por um destino cruel, qual seria o verdadeiro custo da ajuda que Roberto oferecia? Seria o amor e a redenção possível quando o passado surgisse como uma sombra ameaçadora? Cada escolha moldaria não apenas o futuro deles, mas também a linha tênue entre amor e sacrifício. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like. Roberto olhava para Rebeca, ainda atordoado pela frase "eu te perdoo". O peso da culpa e dessa inesperada bondade deleitava seu coração, mas algo no fundo de sua mente implorava por respostas. Sônia, por outro lado, estava mais perto do que ele imaginava. Na esquina, um celular tocou. A
tela piscou com um nome que poderia alterar o rumo de tudo: Dona Francisca. Sônia atendia a uma chamada, comentando sobre a saúde da avó de Rebeca como se fosse uma antiga amiga. Roberto não sabia, mas Sônia tinha seus próprios planos obscuros, ligados a esse número. Vamos ao hospital. Agora! Ele insistiu, puxando Rebeca, que ainda estava em choque. A menina se levantou com dificuldade, sentindo a dor pulsar em seu corpo. Mas a determinação de proteger sua avó a impelia mesmo assim. Ao chegarem ao hospital, as luzes intensas ofuscavam um pouco o medo e a dor. Roberto se dirigiu apressado ao balcão de atendimento. Foi então que o médico entrou na sala, com a expressão preocupada. Dona Francisca não está bem. Precisamos de autorização para interná-la imediatamente. O coração de Roberto disparou. Ele hesitou. O que ele sabia sobre essa mulher, além de seu estado de saúde? A conexão estava mais profunda do que imaginava, mas antes que pudesse decidir, Sônia apareceu, com um sorriso frio e afiado. Tudo bem, Roberto. Pode deixá-la comigo. Acho que você se esqueceria de assinar alguns papéis. O clima começou a mudar. O tom da voz dela o incomodou, como se ela estivesse mais interessada em Dona Francisca do que sua saúde. Mas a verdadeira tempestade se formava do lado de fora. Uma multidão se aglomerava, ansiosa para saber de Rebeca. Enquanto isso, um grupo de manifestantes se unia em uma luta fervorosa por justiça, fuzilando olhares em Roberto. Ele captou a tensão no ar, o murmúrio crescente entre as pessoas. O que aconteceu com ela? Foi por causa do milionário? Um homem alto, de jaqueta surrada, ergueu a voz. Se a gente não fizer barulho, eles vão esquecer dela. O eco das palavras ressoou dentro dele. Nesse momento, uma senhora entre a multidão gritou: a máfia dos hospitais está levando tudo! Precisamos abrir os olhos! As criaturas da ambição e da ganância estavam prestes a mostrar suas garras. O coração de Roberto acelerou. Ele se virou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, à medida que a confusão se intensificava, uma cena chocante se desenrolou na entrada do hospital. Um homem misterioso, envolto em um casaco preto, estava observando tudo de longe, seu olhar fixo em Roberto. O impacto foi instantâneo. Roberto, você realmente não se lembra de mim? Gritou o homem, aproximando-se furtivamente. A culpa não é só sua. Você se esqueceu de tudo o que fizemos? Todos os segredos que guardamos? Você está em perigo. Roberto paralisou. O que aquele homem sabia? O que estava escondido nas sombras do seu passado? Rebeca, assustada, sentiu um nó no estômago. A vida dela estava prestes a mudar novamente. O semblante de Sônia endurecia enquanto se aproximava. Mas algo no olhar de Roberto mudara. O jogo de cartas estava prestes a ser revelado, e as consequências seriam mais devastadoras do que ele poderia imaginar. Como uma linha tênue, seu destino estava interligado com os de Rebeca e Dona Francisca, e aquele homem desconhecido poderia ser a chave para tudo. Roberto estava paralisado, olhar fixo no homem em pé à sua frente. A mente se agitou com perguntas e medos que ele tentava ignorar. Quem é você? O que sabe sobre mim? Ele exigiu,
O coração batia descompassado. A multidão começava a murmurar, olhares se voltando em sua direção. As palavras ainda ecoavam na sua mente. A culpa não é só sua. O homem ajeitou o casaco e se aproximou, sua voz quase um sussurro. Você não se lembra dos negócios que fizemos? Daquela noite em que tudo desmoronou? O rosto de Roberto palideceu. Flashbacks de um passado sombrio agitaram-se, segredos escondidos sob o peso da culpa. Ele tentava lembrar, mas tudo era uma neblina. Rebecca, ainda em choque, puxou a camisa dele. O que está acontecendo, senhor? Quem é esse homem? A inocência nos olhos da menina fez o peito de Roberto apertar. Ele tinha que protegê-la. Não poderia deixá-la envolvida nisso. Sônia estava ali, observando tudo, e um sorriso frio cruzou seus lábios. Ah, Roberto, você realmente deveria se preocupar mais com aqueles que ama. Algo na forma como ela falou o fez gelar. A cada palavra, a atmosfera se tornava mais densa. O homem desconhecido cruzou os braços, um brilho ameaçador em seus olhos. Você está em perigo, Roberto. A dívida não foi apenas com dinheiro, mas com vidas. E agora você não pode mais ignorar. Aquele acidente não foi um mero acaso. Roberto sentiu um nó na garganta. O impacto das palavras parecia uma bomba prestes a explodir. Do que você está falando? O que aconteceu naquela noite? Roberto perguntou, forçando-se a manter a voz firme. A multidão continuava a murmurar, inquieta. Os olhares desconfiados pesavam sobre ele. Um homem mais velho na frente gritou. Ele tem que pagar pelo que fez. Justiça para a menina! Sônia deu um passo adiante, seu sorriso se ampliando em um tom quase sarcástico. Deixa eu dar R$1 milhão para você, só para encerrar tudo. Você ainda pode se salvar, Roberto. A dureza no olhar dela apunhalou-o, e ele percebeu que estava cercado por interesses. Não apenas os seus, mas de todos ao redor. A tensão atingiu um ponto crítico. E então, o inesperado aconteceu. Uma sirene cortou o ar e, em segundos, uma ambulância parou em frente ao hospital. Parafusos de metal e luzes vermelhas girando. Roberto virou-se, confuso. A equipe de emergência desceu rapidamente. O médico que o atendeu antes veio correndo, sua expressão carregada de urgência. É a avó dela! Precisamos de ajuda agora! Não! Por favor! Rebecca gritou enquanto as lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Ela mal conseguia se manter em pé. O homem que havia se revelado como um espectro do passado de Roberto observava, como se estivesse esperando algo. Você ainda tem tempo, Roberto, disse ele com um sorriso sombrio. Só precisa decidir de que lado está. Que vida você quer salvar? Antes que Roberto pudesse responder, sua mente girava, e ele viu flashes de Dona Francisca. Herdeira de segredos e histórias não contadas, e a tropa de jornalistas se aglomerando, ávidos por escândalos. Um grito rompendo a multidão fez o tempo parar. Ele é o verdadeiro responsável, Roberto Carvalho. Alguém na fila gritou. A revelação deixou Roberto aturdido. Como isso se transformou nessa guerra de acusações? Ali estava ele, perdido entre dois mundos, o de um homem de dinheiro, sem sentimentos, e o de um garoto com esperança na alma. O dilema não era mais salvar Dona Francisca, mas redimir-se ele mesmo. As opiniões se dividiam. A verdade seria revelada, mas a que custo? O passado estava tendo a última palavra. E no meio desse turbilhão,
Roberto se perguntou se ainda havia um caminho de volta. A linha entre herói e vilão se tornava cada vez mais tênue, como a luz que piscava a cada sirene. O que ele decidiria agora poderia mudar tudo, mas a escolha não estava clara. E a multidão só aumentava. O passado estava tendo a última palavra. E no meio desse turbilhão, Roberto se perguntou se ainda havia um caminho de volta. A linha entre herói e vilão se tornava cada vez mais tênue, como a luz que piscava a cada sirene. O que ele decidiria agora poderia mudar tudo, mas a escolha não estava clara. E a multidão só aumentava. De repente, o homem em pé à sua frente, aquele espectro do passado, deu um passo à frente, como se tivesse decidido que era hora de acabar com o jogo de meias-verdades. Você não tá sozinho, Roberto, disse ele, a voz baixa, mas cortante. Não sei por quanto tempo mais vai conseguir esconder a verdade. Esconder o quê? Roberto sentiu o estômago revirar. O que mais ele não sabia? O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e puxou do bolso o envelope manchado. Vamos ver o que você tem a dizer sobre isso. Ao abrir o envelope, Roberto sentiu as mãos tremendo. Dentro havia fotos, imagens dele naquela noite fatídica, cercado por pessoas que não reconhecia. Mas uma delas, sua mente explodiu em confusão. Aquela mulher? Ela está aqui? Ela era muito importante para você, não era? O homem perguntou, sem pressa. Agora todos na multidão estavam prestando atenção, os murmúrios crescendo. Roberto se lembrava daquela noite, mas as memórias eram nebulosas, uma mistura de festejos e sombras. O coração de Rebeca disparou. O que está acontecendo com você? Ela olhava para Roberto, sua expressão já marcada pela dor do acidente e agora pela angústia da incerteza. Você conhece esse homem? Eu não faço ideia do que ele está falando. Roberto tentou argumentar, mas sua voz parecia falhar. Ele estava parado ali, no meio do centro das atenções, a ansiedade a tomando conta, quase sufocando. E Sônia, como um predador em silêncio, observava, esperando o momento certo para agir. Então, o homem apontou para Rebeca. Ela não é a única que pode sofrer, Roberto. A verdade que você esconde pode destruir tudo ao seu redor, até mesmo essa menininha. Os olhos de Roberto se alargaram. Aquela declaração era um soco no estômago. Ele não conseguia encontrar palavras para protestar. A multidão reagiu. Gritos de indignação, algumas pessoas exigiram para saber mais. O que você sabe, seu barato? Outros simplesmente começaram a murmurar entre si, algumas vozes se levantando em clamor por justiça. Roberto podia sentir seus pulmões se apertando. Ele estava sendo esmagado entre o peso do seu passado e o olhar preocupado de Rebeca. Olhe para ela, o homem gritou. Você realmente quer continuar sendo esse milionário sem alma ou vai recuperar o que perdeu? Uma ideia aterrorizante começou a tomar forma na mente de Roberto. Seria possível que ele estivesse preso a algo maior do que ele mesmo? E no meio da escalada emocional, uma ambulância começou a sair, seu som se destacando entre o caos. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um carro parou ao lado da cena. A porta se abriu com um estrondo. Uma mulher saiu, com uma expressão de urgência. Roberto! Precisamos conversar agora! A voz dela ecoou nas profundezas do seu ser. Ele a reconheceu. Era Clara, a melhor amiga e, estranhamente, alguém que havia se distanciado desde então. Seus olhares se cruzaram. O tempo parecia parar. Ela estava carregando um segredo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Clara, você não pode estar aqui.
Não agora! Roberto murmurou, mas a necessidade de respostas o dominava. O foco se deslocou. Todos os olhares se voltaram para ela. E o que ela disse a seguir fez o mundo de Roberto desmoronar. Numa voz trêmula, mas decidida, ela revelou: Roberto, é sobre a noite do acidente. Você não é o único que precisa de perdão. Você realmente não se lembra de quem estava com você aquela noite? A revelação caiu como uma bomba. Todas as verdades que ele havia tentado enterrar estavam prestes a emergir. Roberto olhou em volta, procurando por uma saída. Mas o labirinto que havia construído começava a colapsar. O choque da informação perturbaria tudo o que ele acreditava saber. O que mais estava escondido debaixo da superfície? E mais importante, quem realmente era ele? Se as pessoas que amava também tinham suas próprias histórias e segredos. As vozes da multidão se tornaram um ruído distante, enquanto o tempo parava para Roberto. O passado, a dor, as escolhas. Tudo estava prestes a explodir. E o que dizer a Rebeca? Ela merecia a verdade. A esperança dela estava à beira de um precipício. O que viria a seguir mudaria para sempre o caminho de todos. Roberto olhou fixamente para Clara, confusionado. A voz dela, que deveria ser um alívio, ecoava como um sino de alerta. Sobre a noite do acidente, você não é o único que precisa de perdão. Ele mal podia respirar. A multidão fazia perguntas. Os rostos se tornavam borrões em sua visão. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, e todos os olhos se voltaram para ele, como se o peso da verdade o fizesse brilhar como um farol. O homem misterioso havia recuado, observando tudo com um sorrisinho. Roberto sentia o suor escorrendo pela nuca, a pressão crescendo. Seu mundo começava a desmoronar. Clara deu um passo à frente determinado. Roberto, eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu estava com você. E não fui apenas uma testemunha. Nessas palavras, o cenário envolvente se transformou em um turbilhão. Você não entende. Nós estávamos juntos antes do acidente. E o que você fez, Roberto? Clara hesitou e a eletricidade no ar tornou-se quase palpável. O silêncio tomou conta do local. O mundo externamente barulhento pareceu desaparecer. Do que você está falando? Ele se sentia como se tivesse caído em um abismo, o chão desaparecendo sob seus pés. As memórias começavam a surgir, mas eram fragmentadas. Imagens borrosas de uma noite de festa, risos e depois um acidente. Um grito. E tudo estava lá, empacotado em dor e culpa. Você não se lembra das decisões que tomou? Clara continuou. Você nunca parou para pensar nas consequências da sua vida? Antes que ele pudesse contestar, o homem do casaco preto interrompeu, sua presença se tornando uma sombra pesada sobre eles. Consequências! Ah, Roberto, você realmente quer saber? O homem sorriu de maneira cínica e logo prosseguiu. A culpa não está apenas em um acidente. Está nas escolhas que você fez desde então. O coração de Roberto disparou. Um eco de terror invade seu peito. Eu não sou assim! Gritou. Mas a verdade era o espelho distorcido. Ele não tinha certeza de quem era mais. A dor nos olhos de Rebeca trouxe um novo sentido de realidade. E ele se virou para ela, pronto para protegê-la de qualquer terrível revelação. Foi quando tudo mudou. Um barulho estrondoso ecoou. Uma explosão! Todo mundo virou a cabeça. O vidro da ambulância estourou em uma chuva de fragmentos. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritavam.
O homem de casaco preto caiu para trás, sua expressão de surpresa substituindo o sorriso maligno. Todo mundo pro chão! Alguém gritou, e Roberto sentiu a adrenalina correr por suas veias. Mentes se tornaram instintivas, correndo em todas as direções. Ele puxou Rebeca para perto, enquanto a multidão se dispersava em desespero. Clara, com os olhos arregalados, gritava: Roberto, a verdade pode acabar aqui! Em meio à confusão, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Eles estão aqui para acabar com você! O homem do casaco estava de pé novamente, erguendo uma arma carregada. O mundo se tornou um borrão. O tempo parecia se esticar. Cada segundo, uma eternidade. Roberto, com Rebeca agachada ao seu lado, percebeu a verdadeira extensão do que estava acontecendo. Era mais do que um acidente, mais do que perdão. Era uma guerra que se desenrolava para ele. E então, uma única pergunta pulou em sua mente. Quem eram os verdadeiros inimigos? As escolhas que fizera o levaram a esse momento. E agora, talvez não houvesse mais como retornar. A confusão se intensificou, e tudo o que ele poderia fazer era se perguntar. O que mais ele não sabia? A urgência se misturava com o caos, enquanto o caminho a seguir continuava obscuro. Em um instante, tudo poderia mudar mais uma vez. Roberto olhou fixamente para Clara, confusionado. A voz dela, que deveria ser um alívio, ecoava como um sino de alerta. Sobre a noite do acidente, você não é o único que precisa de perdão. Ele mal podia respirar. A multidão fazia perguntas. Os rostos se tornavam borrões em sua visão. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Todos os olhos se voltaram para ele, como se o peso da verdade o fizesse brilhar como um farol. O homem misterioso havia recuado, observando tudo com um sorrisinho. Roberto sentia o suor escorrendo pela nuca, a pressão crescendo. Seu mundo começava a desmoronar. Clara deu um passo à frente determinada. Roberto, eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu estava com você, e não fui apenas uma testemunha. Nessas palavras, o cenário envolvente se transformou em um turbilhão. Para Roberto, a realidade parecia escorregar entre os dedos, e a palavra perdão pairava no ar como uma ameaça invisível. Clara, você está sendo dramática. O que você sabe? Ele tentou se defender, mas o tom de desespero transpareceu. A plateia sussurrava. Cada fragmento de conversa doía como facadas. Ele podia ouvir alguns dizendo, então ele não é inocente, e ele precisa pagar. E havia dor nos olhos de Rebeca, que permanecia em silêncio, assustada pelo que cada nova revelação poderia trazer. Você não entende. Nós estávamos juntos antes do acidente. E o que você fez, Roberto? Clara hesitou. A eletricidade no ar tornou-se quase palpável. O silêncio tomou conta do local. O mundo externamente barulhento parecia desaparecer. Do que você está falando? Ele se sentia como se tivesse caído em um abismo, o chão desaparecendo sob seus pés. As memórias começavam a surgir, mas eram fragmentadas. Imagens borrosas de uma noite de festa, risos e depois um acidente. Um grito. E tudo estava lá, empacotado em dor e culpa. Justo antes do acidente, você me pediu para fazer aquilo. E eu hesitei. O que aconteceu foi culpa sua também. Clara olhou nos olhos de Roberto e ele sentiu um choque profundo. O que ela estava insinuando? Ele não conseguia respirar. A verdade pesava como uma âncora no fundo do seu ser. Mas nesse momento de revelação, um barulho de vidro quebrando interrompeu tudo. Era uma explosão. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr. O homem de casaco preto caiu para trás e uma fumaça espessa invadiu o ar. O pânico tomou conta de todos. Roberto puxou Rebeca para perto. Ela tremia, a expressão assustada de uma criança perdida. Vamos,
Para dentro do hospital! Que ele gritou, sua voz cortando através do caos. Tentou arrastar Clara também, com o coração acelerado. Todos se aglomeravam, gritos ecoando. O cheiro de fumaça e adrenalina misturava-se ao medo. Mas enquanto corriam, Roberto ouviu alguém gritar: "Ele está atrás de você!" O homem misterioso, emergindo das sombras como um pesadelo corporificado, a arma que segurava. O que estava acontecendo? Os pensamentos disparavam, e ele não conseguia compreender os eventos em sua volta. Era um jogo de gato e rato, e todos eram peças sacrificáveis. Roberto, você precisa saber. O que eu vi naquela noite pode mudar tudo. A voz de Clara estava carregada de urgência. Ele olhou para ela, o desespero refletido nos olhos. Do que ela estava falando, o homem de casaco não estava apenas atrás dele. Havia algo maior em jogo. Roberto virou-se abruptamente e, no mesmo instante, ouvindo um barulho de metal contra metal, ela, Clara, a expressão dela transformou-se em horror. Roberto não. Uma facada no peito. Ele sabia que deveria salvá-la, mas algo o paralisou. Então, tudo mudou. Uma luz intensa iluminou a cena e uma viatura da polícia surgiu, com sirenes gritando, ofuscando os gritos e o pânico. A multidão se dispersou e Roberto viu Clara ser empurrada para o lado. O homem de casaco preto, com uma expressão agora sombria e determinada, desapareceu na confusão. Para trás! Todos! A voz de um policial ressoou. A confusão dominava. O alerta estava sussurrado por entre os olhares de reprovação. Por que o homem fugiu? O que trouxe ele até ali? Todas as perguntas martelavam na mente de Roberto. E Clara? O que ela sabia? Uma nova tensão pairou no ar. Enquanto os policiais organizavam a multidão, Clara olhou para Roberto com um misto de medo e determinação. Você não pode esconder a verdade por muito mais tempo. Roberto, atordoado e tenso, sentiu que o chão sob seus pés estava se partindo. Ele se virou para Rebeca, percebendo que no meio de toda aquela confusão, ela também guardava segredos. O mistério se tornava cada vez mais denso. E algo no olhar de Clara foi um prenúncio de que o que ele pensava saber sobre si mesmo, seus amigos e a vida que levou estava prestes a ser quebrado em pedaços. O que tinha realmente acontecido naquela noite? O pânico e a incerteza se entrelaçavam, e Roberto não tinha certeza de onde encontrar respostas. Roberto olhou fixamente para Clara, confusionado. A voz dela, que deveria ser um alívio, ecoava como um sino de alerta. Sobre a noite do acidente? Você não é o único que precisa de perdão. A verdade pendia no ar, pesada, como se cada palavra estivesse pronta para desmoronar tudo. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, a pressão crescendo. Todos os olhares estavam voltados para ele, e a multidão ao fundo começava a murmurar. Uma onda de rumores correndo como fogo. O homem, que observava de longe, ainda mantinha um sorriso cínico, sabendo que o jogo estava prestes a mudar. Antes que Clara pudesse responder, um grito atravessou a confusão. "Olha!" As pessoas começaram a apontar para a entrada do hospital. Uma figura emergiu da fumaça e todos ficaram em choque. Era Dona Francisca. Ela estava frágil, mas sua presença era uma força. E ao seu lado, um homem alto encapuzado, segurando uma pasta de documentos. Roberto sentiu seu coração parar. O que a avó de Rebeca estava fazendo ali? "Dona Francisca, o que aconteceu?" ele gritou.
seu impulso de correr até ela sendo bloqueado pela multidão que também queria saber. Clara estava ao seu lado, perplexa. Eu não sabia que ela vinha aqui, murmurou. Mas ao ver o olhar de determinação no rosto de Dona Francisca, o nó no estômago de Roberto apertou ainda mais. O homem encapuzado se aproximou. Roberto Carvalho, precisamos conversar, disse em um tom grave. Ele abriu a pasta, retirando papéis que pareciam antigos. Todos na multidão se inclinaram para ver. Você vai querer ver isso, acrescentou, virando os papéis para Roberto. Havia fotos, documentos e informações que revelavam algo inimaginável. Isso é impossível! Roberto balançou a cabeça, sua mente em frangalhos. O que você quer dizer com isso? As imagens eram de uma festa, e havia algo familiar nelas. Ele viu rostos conhecidos, pessoas que não queria lembrar. Isso não pode ser verdade. Clara olhou para os papéis e então palpitou. É você, Roberto. Você estava lá. Os murmúrios na multidão aumentavam. O clima esquentava. Ela havia se aproximado, buscando entender. Que festa é essa? Os olhares dos dois voltaram-se para Dona Francisca, que parecia prestes a desmaiar. É verdade, Roberto. Algumas verdades precisam vir à tona. Seu pai... Ela hesitou, as palavras nascendo com dificuldade. Seu pai estava envolvido. Não posso mais esconder isso. A multidão estremeceu, os olhares de reprovação e violência se aglomerando. O que isso tem a ver com a gente? O que seu pai tem a ver com tudo? Gritou um homem no fundo. O tom de seu olhar era de revolta, como se soubesse que as consequências estariam apenas começando. Seu pai, ele não morreu por acaso! Dona Francisca continuou com determinação, embora debilitada. Ele fez escolhas que nos afetaram a todos. E essas escolhas podem ter custado vidas. A revelação chocou Roberto. As memórias fragmentadas daquela noite começavam a se conectar, como peças de um quebra-cabeça perturbador. Ele via flashes de risadas, música e depois um silêncio profundo, uma escuridão que engolia tudo. Ele não lembrava de detalhes, mas a essência daquela noite era como um grito ensurdecedor em sua mente. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, a dor se aglomerando em seu peito como um punho. O homem encapuzado deu um passo à frente. Sou eu quem você devia temer, não sua avó, ele disse. Ela não está aqui para te proteger. Ela esconde segredos tão profundos quanto os seus. Os membros da sua família, todos eles estão envolvidos. Rebeca, que observava tudo com olhos arregalados, finalmente rompeu o silêncio. Por que a gente não pode ser feliz? A gente só quer cuidar um do outro. A pureza de sua voz cortou a tensão como uma faca. E nesse instante, Roberto sentiu um calor nas mãos, como se suas decisões tivessem se entrelaçado com as de cada pessoa ali. A verdade é que não podemos escapar do que somos, dos nossos passados, disse Dona Francisca, seu olhar fixo em Roberto. E você deve decidir de que lado está. Mas não só isso. Nós estamos todos juntos nisso agora. Sabe o que significa carregar essa carga? E, como se o universo estivesse alinhando os astros, um tremor passou pela terra, fazendo o chão tremer.
O barulho ensurdecedor das sirenes da polícia aumentou, cortando a multidão. O que começou como um acidente agora se revelava como um entrelaçamento de vidas. E Roberto percebeu que estava prestes a perder tudo ou a ganhar o mundo. A mesa havia virado, e a verdade sobre seu passado, cheia de segredos e mentiras, estava finalmente prestes a ser revelada. Em meio ao caos, ele se perguntava: quem realmente era ele? O homem que escapou do passado ou aquele que estava prestes a enfrentá-lo? A própria história de Roberto estava prestes a dar uma volta que ninguém poderia prever. Roberto olhou fixamente para Clara, confusionado. A voz dela, que deveria ser um alívio, ecoava como um sino de alerta. Sobre a noite do acidente, você não é o único que precisa de perdão. A verdade pendia no ar, pesada, como se cada palavra estava... O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, a pressão crescendo. Todos os olhares estavam voltados para ele, e a multidão ao fundo começava a murmurar. Uma onda de rumores correndo como fogo. O homem que observava de longe ainda mantinha um sorriso cínico, sabendo que o jogo estava prestes a mudar. Antes que Clara pudesse responder, um grito atravessou a confusão. Olha! As pessoas começaram a apontar para a entrada do hospital. Uma figura emergiu da fumaça, e todos ficaram em choque. Era Dona Francisca. Ela estava frágil, mas sua presença era uma força. E ao seu lado, um homem alto, encapuzado, segurando uma pasta de documentos. Roberto sentiu seu coração parar. O que a avó de Rebeca estava fazendo ali? Dona Francisca, o que aconteceu? Ele gritou, seu impulso de correr até ela sendo bloqueado pela multidão que também queria saber. Clara estava ao seu lado, perplexa. Eu não sabia que ela vinha aqui, murmurou. Mas ao ver o olhar de determinação no rosto de Dona Francisca, o nó no estômago de Roberto apertou ainda mais. O homem encapuzado se aproximou. Roberto Carvalho, precisamos conversar, disse em um tom grave. Ele abriu a pasta, retirando papéis que pareciam antigos. Todos na multidão se inclinaram para ver. Você vai querer ver isso, acrescentou, virando os papéis para Roberto. Havia fotos, documentos e informações que revelavam algo inimaginável. Isso é impossível! Roberto balançou a cabeça, sua mente em frangalhos. O que você quer dizer com isso? As imagens eram de uma festa, e havia algo familiar nelas. Ele viu rostos conhecidos, pessoas que não queria lembrar. Isso não pode ser verdade. Clara olhou para os papéis e então palpitou. É você, Roberto, você estava lá. Os murmúrios na multidão aumentavam, o clima esquentava. Ela havia se aproximado, buscando entender. Que festa é essa? Os olhares dos dois voltaram-se para Dona Francisca, que parecia prestes a desmaiar. É verdade, Roberto. Algumas verdades precisam vir à tona. Seu pai? Ela hesitou, as palavras nascendo com dificuldade. Seu pai estava envolvido. Não posso mais esconder isso. A multidão estremeceu, os olhares de reprovação e violência se aglomerando. O que isso tem a ver com a gente? O que seu pai tem a ver com tudo? Gritou um homem no fundo. O tom de seu olhar era de revolta, como se soubesse que as consequências estariam apenas começando. Seu pai, ele não morreu por acaso. Dona Francisca continuou com determinação. Embora debilitada, ele fez escolhas, escolhas que nos afetaram a todos, e essas escolhas podem ter custado vidas. A revelação chocou Roberto.
As memórias fragmentadas daquela noite começavam a se conectar, como peças de um quebra-cabeça perturbador. Ele via flashes de risadas, música e depois um silêncio profundo, uma escuridão que engolia tudo. Ele não lembrava de detalhes, mas a essência daquela noite era como um grito ensurdecedor em sua mente. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, a dor se aglomerando em seu peito como um punho. O homem encapuzado deu um passo à frente. Sou eu quem você devia temer? Não sua avó, ele disse. Ela não está aqui para te proteger. Ela esconde segredos tão profundos quanto os seus. Os membros da sua família, todos eles estão envolvidos. Rebeca, que observava tudo com olhos arregalados, finalmente rompeu o silêncio. Por que a gente não pode ser feliz? A gente só quer cuidar um do outro. A pureza de sua voz cortou a tensão como uma faca. E nesse instante, Roberto sentiu um calor nas mãos, como se suas decisões tivessem se entrelaçado com as de cada pessoa ali. A verdade é que não podemos escapar do que somos, dos nossos passados, disse Dona Francisca, seu olhar fixo em Roberto. E você deve decidir de que lado está. Mas não só isso. Nós estamos todos juntos nisso agora. Sabe o que significa carregar essa carga? E, como se o universo estivesse alinhando os astros, um tremor passou pela terra, fazendo o chão tremer. O barulho ensurdecedor das sirenes da polícia aumentou, cortando a multidão. O que começou como um acidente, agora se revelava como um entrelaçamento de vidas. E Roberto percebeu que estava prestes a perder tudo, ou a ganhar o mundo. A mesa havia virado, e a verdade sobre seu passado, cheia de segredos e mentiras, estava finalmente prestes a ser revelada, em meio ao caos. Então, de repente, uma explosão ensurdecedora ecoou por todo o hospital. Vidros se estouraram e fumaça densa começou a invadir o ar. O pânico tomou conta de todos. O homem encapuzado disparou para o lado, mas não antes de deixar cair o que parecia ser uma bomba caseira ao chão. "Fugem!" alguém gritou, e a cena se transformou. A multidão entrava em colapso, cada um tentando escapar do desastre iminente. O caos se espalhava como uma onda, puxando Roberto e Rebeca para longe, enquanto Clara lutava para não ser arrastada. A fumaça tornava tudo ilegível. O rosto de Dona Francisca se contorceu em medo. "Roberto!" ela gritou, mas a voz dela se perdeu na confusão. Ele virou-se, seus sentimentos divididos entre socorrer sua avó ou proteger Rebeca. O cheiro de pólvora penetrava o ar. Então ele a viu. Uma mulher surgindo entre a fumaça, seus olhos fixos nele. Era Sônia. "Você precisa saber a verdade, Roberto! Venha comigo, agora!" O destino parecia se dividir em suas mãos, mas ao olhar para a explosão atrás dele, ele hesitou. O mundo estava mudando novamente, e o que estava por trás da fumaça poderia ser muito mais devastador do que qualquer mentira que houvesse enfrentado até então. O que aquela mulher sabia? O tempo estava se esgotando, e Roberto precisava decidir: seguir Sônia em busca de respostas ou salvar sua família no meio do caos. A linha entre heroísmo e sobrevivência estava prestes a se borrar, e ele mal sabia o que essa escolha significaria. Roberto olhou fixamente para Clara, confusionado. A voz dela, que deveria ser um alívio, ecoava como um sino de alerta. "Sobre a noite do acidente,
Você não é o único que precisa de perdão. A verdade pendia no ar, pesada, como se cada palavra estivesse pronta para desmoronar tudo. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, a pressão crescendo. Todos os olhares estavam voltados para ele, e a multidão ao fundo começava a murmurar. Uma onda de rumores correndo como fogo. O homem que observava de longe ainda mantinha um sorriso cínico, sabendo que o jogo estava prestes a mudar. Antes que Clara pudesse responder, um grito atravessou a confusão. Olha! As pessoas começaram a apontar para a entrada do hospital. Uma figura emergiu da fumaça e todos ficaram em choque. Era Dona Francisca. Ela estava frágil, mas sua presença era uma força. E ao seu lado, um homem alto, encapuzado, segurando uma pasta de documentos. Roberto sentiu seu coração parar. O que a avó de Rebeca estava fazendo ali? Dona Francisca, o que aconteceu? Ele gritou. Seu impulso de correr até ela sendo bloqueado pela multidão, que também queria saber. Clara estava ao seu lado, perplexa. Eu não sabia que ela vinha aqui, murmurou. Mas ao ver o olhar de determinação no rosto de Dona Francisca, o nó no estômago de Roberto apertou ainda mais. O homem encapuzado se aproximou. Roberto Carvalho, precisamos conversar, disse em um tom grave. Ele abriu a pasta, retirando papéis que pareciam antigos. Todos na multidão se inclinaram para ver. Você vai querer ver isso? Acrescentou, virando os papéis para Roberto. Havia fotos, documentos e informações que revelavam algo inimaginável. Isso é impossível! Roberto balançou a cabeça, sua mente em frangalhos. O que você quer dizer com isso? As imagens eram de uma festa e havia algo familiar nelas. Ele viu rostos conhecidos, pessoas que não queria lembrar. Isso não pode ser verdade. Clara olhou para os papéis e então palpitou. É você, Roberto. Você estava lá. Os murmúrios na multidão aumentavam, o clima esquentava. Ela havia se aproximado, buscando entender. Que festa é essa? Os olhares dos dois voltaram-se para Dona Francisca, que parecia prestes a desmaiar. É verdade, Roberto. Algumas verdades precisam vir à tona. Seu pai, ele estava envolvido. Não posso mais esconder isso. A multidão estremeceu, os olhares de reprovação e violência se aglomerando. O que isso tem a ver com a gente? O que seu pai tem a ver com tudo? Gritou um homem no fundo. O tom de seu olhar era de revolta, como se soubesse que as consequências estariam apenas começando. Seu pai, ele não morreu por acaso. Dona Francisca continuou com determinação, embora debilitada. Ele fez escolhas. Escolhas que nos afetaram a todos. E essas escolhas podem ter custado vidas. A revelação chocou Roberto. As memórias fragmentadas daquela noite começavam a se conectar, como peças de um quebra-cabeça perturbador. Ele via flashes de risadas, música e depois um silêncio profundo, uma escuridão que engolia tudo. Ele não lembrava de detalhes, mas a essência daquela noite era como um grito ensurdecedor em sua mente. Não pode ser verdade! Ele gritou, a dor se aglomerando em seu peito como um punho. O homem encapuzado deu um passo à frente. Sou eu quem você devia temer, não sua avó, ele disse. Ela não está aqui para te proteger. Ela esconde segredos tão profundos quanto os seus. Os membros da sua família, todos eles estão envolvidos. Rebeca, que observava tudo com olhos arregalados, finalmente rompeu o silêncio. Senhor, por que a gente não pode ser feliz? A gente só quer cuidar um do outro. A pureza de sua voz cortou a tensão como uma faca. E nesse instante,
Roberto sentiu um calor nas mãos, como se suas decisões tivessem se entrelaçado com as de cada pessoa ali. A verdade é que não podemos escapar do que somos, dos nossos passados, disse Dona Francisca, seu olhar fixo em Roberto. E você deve decidir de que lado está. Mas não só isso. Nós estamos todos juntos nisso agora. Sabe o que significa carregar essa carga? E, como se o universo estivesse alinhando os astros, um tremor passou pela terra, fazendo o chão tremer. O barulho ensurdecedor das sirenes da polícia aumentou, cortando a multidão. No auge do caos, o homem encapuzado puxou um pequeno dispositivo do bolso. Chegou a hora da verdade, disse, e pressionou um botão. As luzes do hospital começaram a piscar e o murmúrio da multidão aumentou. Eu não sou seu inimigo, Roberto. Sou seu amigo. E você precisa saber que esse acidente foi apenas o começo. O que você não sabe é que sua vida, tudo isso, foi manipulado desde o início. As palavras dele ressoaram como uma bomba. Roberto ficou paralisado. Manipulado? Como assim? O homem encapuzado hesitou um momento, como se estivesse ponderando o peso das consequências. Você estava destinado a isso. Sua avó sabia. E o que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Foi um movimento de um jogo muito maior. Seu pai tentou se afastar, mas não conseguiu. E agora você é a peça que falta. A revelação cortou a sala. Roberto olhou para Dona Francisca, seus olhos arregalados. O que você sabe? Que jogo? Explica! O que está acontecendo? Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou do fundo. O hospital tremeu e o homem encapuzado foi derrubado. A pasta voou, espalhando documentos por toda a sala. Roberto se agachou, tentando pegar um dos papéis, o coração batendo freneticamente no peito. Ele viu uma foto de uma mulher, seus olhos o encarando. Era Sônia, e ao lado dela, outra pessoa, com um olhar que o deixou gelado. Era Clara. Clara, você sabia disso tudo? Ele perguntou, a incredulidade envolvendo sua voz. Ela hesitou, a tensão transparendo em seu rosto. Roberto, O sopro do tempo parou. E então, nesse instante, a explosão dentro do hospital fez tudo voar pelo ar. O chão se rompeu e as paredes começaram a desmoronar. Roberto viu seu mundo desabar, com os segredos ao redor dele jogados nas sombras do caos. O que mais não sabia? E se tudo o que acreditava fosse apenas uma ilusão? A verdade agora pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. A única certeza que tinha: nada seria como antes. E seus laços estavam prestes a ruir, revelando algo infinitamente mais profundo que a dor que já sentia. O som da explosão reverberava pelos corredores do hospital. Enquanto a fumaça tomava conta do ar, Roberto sentiu o chão tremer sob os pés. Ele olhou para Clara, seus olhos arregalados, e então para Rebeca, que tremia, absorvendo o caos. Dona Francisca, com o semblante já fragilizado, ainda permanecia firme. Roberto, precisamos sair! Ela gritou, sua voz carregada de urgência. Venham! Roberto puxou Rebeca pela mão. Enquanto Clara se juntava a eles, os gritos da multidão se tornavam indistintos e o ar denso parecia cada vez mais pesado. A adrenalina disparava em seu corpo
Ele não podia deixar que nada acontecesse a Rebeca. Para onde vamos? Questionou Clara, olhando por cima do ombro, o medo desenhado em seu rosto. A fumaça tornava tudo confuso, mas a determinação de Roberto era a única coisa que conseguia enxergar com clareza. Vamos para a saída de emergência! Rápido! Enquanto corriam, flashes da noite glaciente iam e vinham em sua mente. Quais segredos estavam enterrados no passado? Ele ainda não tinha certeza do que Clara sabia, mas havia algo em sua expressão que sugeria profundidades que ele não havia explorado. Eu vou descobrir a verdade, prometeu a si mesmo. Adentraram um corredor menos movimentado e, finalmente, chegaram à porta de saída. Roberto empurrou-a com força e o frio do ar noturno lhe caiu sobre a pele, como um alívio para a tensão acumulada. O barulho da noite era quase pacífico em comparação ao caos que deixavam para trás. Mas antes que pudessem celebrar a fuga, o homem encapuzado que os havia ameaçado surgiu à frente, bloqueando o caminho. Pensaram que podiam escapar tão facilmente? Ele disse, com um sorriso sombrio. A tensão voltou a subir. Roberto sentia a raiva ferver dentro dele. O que você quer? Não estou aqui para machucar vocês. O que quero é que saibam a verdade. É hora de você, Roberto, encarar seu legado, e a verdade vai liberar todos vocês, ele respondeu, com um tom que misturava desafio e sinceridade. Roberto hesitou. E se esse homem estivesse certo? E se a verdade realmente pudesse mudar tudo? Rebeca apertou sua mão, e o toque dela trouxe clareza. Não podemos ficar aqui, ele disse. Estranhamente, havia um chamado do passado que ele não podia ignorar. Roberto, a verdade não é uma arma, é uma ponte. Clara disse numa tentativa de convencê-lo. A voz dela tinha um peso que o fez hesitar mais uma vez. Se você não confrontar o que aconteceu, nada mudará. O homem movia-se lentamente, como se fosse necessário entender aquele momento e pesar as palavras. Eu não sou o vilão da sua história. Antes de apontar dedos, precisa entender que todos têm seus próprios fantasmas. O que Roberto faria agora? Ele sentia o conflito crescendo dentro de si. A batalha não era apenas contra esse homem misterioso, mas contra seu próprio passado. Como assim a verdade pode nos libertar? Venham comigo. Há muito mais em jogo do que cozinhar por trás de um acidente. O homem respondeu, gesticulando para que seguissem. Roberto olhou para Clara e Rebeca, e a decisão final não poderia ser tomada sem elas. Eu confio em você, embora me sinta incomodado. Disse Clara, sua determinação ainda firme. Rebeca olhou para ele com expectativa, como se esperasse que ele decidisse o que fazer. Roberto respirou fundo. Então vamos descobrir a verdade. A cena parecia ganha em um filme de ação. Eles seguiram o homem, prontos para enfrentar os segredos que os uniam. A cada passo, o peso do passado que carregavam começava a dissipar. Um alívio coreografado na incerteza do que viriam a descobrir. E assim, enquanto a noite os envolvia, a esperança começava a despontar, misturada a uma tensão palpável. O futuro era incerto, mas eles tinham agora uma chance de redenção, de perdão e de liberdade. Roberto olhou para as estrelas, pensando em quanto ainda havia para descobrir. E a imagem de Dona Francisca o acompanhou, inspirando-o a rasgar as sombras que cercavam sua vida. E você? O que acharia de uma nova jornada?
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. É essencial saber sua opinião. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não deixe de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.